Deus. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo em Provérbios 3, verso 11 e 12. Quem conseguiu abrir diz amém, quem não conseguiu ainda, misericórdia. Misericórdia. Então, gente, eu só tenho 10 minutos. Então vamos lá, vou ler. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da vida, te agradeço, Pai, por cada um que aqui está. Coloco diante de Ti os nossos corações. Te peço que o Senhor nos dê clareza, nos mostre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bem, essa palavra ela fala sobre correção, sobre disciplina e repreensão. Como a gente acabou de ver aqui na palavra do Maurício, uma pedrada, de leve, só para ver se está esperto. E como é que Deus nos disciplina? Como é que Ele nos corrige? Ele nos corrige através da palavra dele, através dos irmãos na fé, através de autoridades e até mesmo por meio de provações, dificuldades que nós encontramos no meio da nossa caminhada, E essas são formas que Deus encontra de chamar a nossa atenção e gerar em nós um caráter aprovado diante dele. Assim como ele usou dificuldades na vida de Jó, ele faz conosco também. A correção de Deus, muitas vezes a gente entende como uma rejeição. E na verdade é o contrário. É porque Deus nos ama que Ele nos corrige, como um pai faz ao seu filho, E os seres humanos têm naturalmente uma dificuldade de aceitar a repreensão, aceitar a correção. Eu sou assim, não sei se vocês também são, Naturalmente o ser humano é desse jeito. Então como é que nós encaramos a disciplina do Senhor? Como é que nós devemos entender quando Deus nos corrige? E Provérbios 3, 11 vai nos dar duas atitudes que nós devemos ter diante da correção de Deus. A primeira é que nós não devemos rejeitar a repreensão. A palavra do Senhor em Provérbios vai dizer em vários lugares que aquele que ouve a repreensão, recebe, acolhe, é como alguém que obtém entendimento, que mostra o caminho da vida e também como prudente. No livro de Jó, este vai ser chamado de bem-aventurado, ou seja, abençoado. Mas também no livro de Provérbios, aqueles que não aceitam a repreensão são chamados de insensatos, que desencaminham os outros ou que andam errantes e que fazem pouco caso de si próprios. Nós podemos receber repreensões todos os dias dos nossos pais, do nosso chefe e de Deus. De Deus nós recebemos também. E a repreensão ela nos possibilita obter crescimento e maturidade. Quando um bebê coloca o dedo na tomada, o que é que você faz? Você repreende. Não vai deixar ele tomar choque, Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe que aquilo ali vai machucar ele, mas você sabe, então você o protege. E a repreensão, a correção, nos possibilita desbloquear um novo nível de intimidade e de maturidade com Deus, quando Ele nos corrige. Um exemplo de alguém que considerou e aceitou a repreensão do Senhor foi Pedro. Em Marcos 8, vai dizer que Jesus estava lá com os discípulos, e então ele vai falar sobre a crucificação, aquilo que ele teria que passar. E Pedro chama Jesus e fala: não, isso não vai acontecer com você. E então, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro deve ter ficado com cara de ué, porque ele não falou nada demais, ele queria proteger o mestre dele. Só que o que ele não sabia é que ele estava querendo impedir a salvação da humanidade. Sem saber, ele iria impedir a salvação não somente de todas as pessoas da face da terra,
mas a dele mesmo, do seu povo, da sua família. Então, Jesus repreende e ele acolhe a repreensão. E isso foi benéfico para ele e para todos os demais. Um exemplo de alguém que não aceitou a repreensão foi Caim. Em Gênesis 4, do 5 ao 7, diz que o Senhor, o próprio Deus, fala para Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E nos versículos seguintes a gente sabe o que aconteceu. Caim não aceitou a repreensão de Deus, matou o seu irmão e se tornou o primeiro assassino da humanidade. Aquele que aceitou a repreensão se tornou o pai da igreja, se tornou um exemplo para nós hoje. Mas aquele que não aceitou se tornou o primeiro assassino e o ascendente de uma linhagem ruim. O significado de algo ruim, quando a gente fala de Caim, dificilmente a gente fala sobre alguma coisa boa, porque ele caminhou errante pela terra e se tornou maldito pela repreensão que ele não aceitou. Também, o segundo ensinamento, a segunda atitude que nós devemos ter é que devemos compreender que a correção é para o bem dos filhos amados. Em Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Às vezes nós ficamos tristes porque passamos por dificuldades, passamos por provações. E às vezes a gente até se compara com aqueles que não servem a Deus. Quantos de nós já não viu alguém que não serve a Deus, mas que prospera? E você está no mesmo momento passando por uma dificuldade, servindo a Deus, sendo fiel. Mas o salmista Asaf, no Salmo 73, ele vai falar que ele passou por isso, que ele até quase pensou em desistir. Mas no final, quando ele procura a Deus, ele diz que tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. A diferença é que nós temos um pai que nos corrige. O ímpio não tem pai. E o nosso pai não vai corrigir o filho do outro. O pai corrige o seu próprio filho. O filho do outro não tem quem o corrija. Então, com isso nós podemos compreender que a correção de Deus é para o nosso bem. E ela só prova que nós somos filhos amados de Deus. E que Ele está conosco em todos os momentos. Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Como você tem entendido a disciplina de Deus, a correção de Deus na sua vida? Você tem entendido que você é um filho desprezável, que Deus ama mais aos outros do que a você? Hoje é o momento de entender que você é um filho amado e que Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Ore para que Deus traga essa clareza no seu coração e que você possa ter essa correção na visão. Amém? Amém.